Leitura da primeira carta de São João. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória para nossos pecados. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o contexto histórico da primeira carta de São João, especialmente no capítulo 4, reflete um período de desafios para a igreja primitiva, cerca do final do primeiro século. A comunidade enfrentava heresias e divisões, com ênfase em debates sobre a verdadeira natureza de Cristo e o amor como mandamento central. O autor, provavelmente o apóstolo João, ele busca reafirmar a importância do amor ao próximo como evidência da fé genuína. A carta também destaca a necessidade de discernimento para reconhecer falsos profetas, contribuindo para a unidade e saúde espiritual da igreja. Qual é a mensagem que São João ele traz para nós nesta carta? A sua mensagem, a importância do amor, com essência da natureza divina e da vida cristã. O apóstolo João enfatiza que Deus é amor. E para aqueles que conhecem a Deus, o amor deve ser a força motriz de suas ações e relacionamentos. E aqui é importante também a gente perceber quais são os personagens desta primeira carta de João. Os personagens que exemplificam princípios fundamentais da fé cristã. João, o autor, ele destaca a importância do amor, e quando ele diz isso, ele se refere a Deus, como a própria essência desse sentimento. Ele também menciona os crentes, os fiéis, que são chamados a viver em amor e a discernir os espíritos, promovendo a verdade de Cristo. E essa carta de João também, além dos personagens que foram citados aqui, o próprio João, Deus, Jesus Cristo, que vai falar nessa carta, essa carta de João é também para nós nos dias de hoje, porque essa mesma mensagem que João escreveu há tanto tempo atrás, ela é atual para nós nos dias de hoje. E aquilo que ele disse na sua carta, amemo-nos uns aos outros, que cada um de nós que estamos aqui também possamos nos amar uns aos outros. Amém? Boa noite. Caríssimos irmãos e irmãs, esse trecho da primeira carta de João nos convida a uma reflexão profunda, a uma teologia do amor. Ele não diz simplesmente que devemos amar, mas nos dá a razão mais fundamental para isso.
Deus é amor. Essa afirmação não é uma qualidade ou uma característica entre outras. É a essência de Deus. O ser de Deus é a pura relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, o coração da nossa fé, é o amor em sua forma mais plena e perfeita. Quando o catecismo da nossa igreja, no parágrafo 221, nos diz que Deus é amor, ele nos convida a contemplar essa relação intratrinitária. E essa verdade tem implicações profundas nas nossas vidas. Se Deus é amor, então o amor não pode ser apenas um sentimento, e sim uma realidade objetiva. Sendo assim, nós participamos da natureza divina. O amor, portanto, é a primeira e a última palavra da revelação. Ele é a motivação de toda a criação e de toda a história da salvação. No entanto, João nos aponta para uma segunda afirmação ainda mais radical. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. O amor de Deus não é e não está distante, muito menos é uma teoria ou um símbolo. É a encarnação de Jesus, a prova viva e tangível do amor divino. Nós podemos tocar, comer e beber esse amor todos os dias se quisermos. Jesus não é apenas o mensageiro de Deus, o marqueteiro de Deus. Ele é a própria palavra de Deus, o verbo encarnado que se fez verdadeira comida e se fez verdadeira bebida para nós. É no mistério pascal, na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor que o amor de Deus atinge sua plenitude. Ele não foi enviado apenas para nos dar um bom exemplo, mas para nos dar a vida. Eu, você que está aqui e cada ser humano na face da terra tem sua vida completamente restaurada quando se encontra com este amor e se entrega a ele. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Nosso coração não deve estar em um tênis que custa os olhos da cara, ou em um celular que custou horas e horas de trabalho e que te deixa viciado em dopamina, ou em canais de streaming onde te custam vários dias prostrados no sofá, ou em um ato conjugal que visa apenas o prazer, carne, deixando evidente o egoísmo que habita em cada um de nós, ou na idolatria política que tem custado amizades, familiares, respeito, em noites com muitas bebidas e droga, deixando esposas e filhos abandonados para o seu bel prazer. Eu poderia ficar aqui falando 1000 coisas que o mundo mostra para a gente e que nós podíamos amar e nos afastar de Deus, mas eu tenho apenas 5 minutos. E o amor de Deus é que vai te fazer retirar o tênis que custou os olhos da cara para dar a alguém que está descalço. É o amor de Deus que vai fazer o celular que custou 10 meses, de uma parte significante da renda, ser usado apenas para pregar o Evangelho. É o amor de Deus que vai fazer os canais de streaming darem lugares a vários capítulos da Sagrada Escritura. É o amor de Deus que vai fazer o pecado da fornicação dar espaço à castidade, ainda que seja vivida dentro de um casamento civil, mas que te leva ao matrimônio, o verdadeiro amor entre homem e mulher, onde Cristo é o centro. Vai ser pelo amor de Deus que a idolatria política será destruída e dará lugar ao amor de Maria, que ouve, vê, mas guarda tudo no coração. E é sempre vai ser o amor de Deus que vai fazer com que as noites se iniciem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se finalizem com o ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Assim como várias eram as coisas que tiravam o amor de Deus na época da carta de João, várias são as coisas que hoje nos afastam desse amor ágape. E é esse amor ao qual somos chamados a viver. Esse amor não é um esforço nosso para conquistar a Deus, mas uma resposta ao amor que primeiro nos foi dado. Não amamos para ser dignos, amamos porque fomos e somos amados todo santo dia. O amor de Deus é a origem, a fonte e a condição da nossa salvação. E a nossa missão como igreja, una, santa, católica, apostólica, corpo místico de nosso Senhor, é continuar a revelar essa palavra de amor ao mundo, com nossas vidas, com toda a nossa força
e entendimento. Em todo e qualquer lugar, irmãos, se doando ao outro, servindo, negando a si e, se for necessário, usando palavras. Nunca podemos nos esquecer de como era estar perdido e ser achado. E não se preocupem, meus irmãos e minhas irmãs. Quando o momento chegar, cada um de nós terá a força do amor de Deus para fazer o que é certo. E como o padroeiro dessa paróquia a qual estamos diz, julguemos como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, tudo despreze e tenha em conta de esterco, a fim de ganharmos a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Que a celebração do Jubileu da Palavra nos leve a um compromisso renovado com a Sagrada Escritura, não apenas como um livro, como um artigo de decoração em nossas casas, mas como uma palavra viva que nos revela o Deus que é amor. Quando olharmos para a cruz de nosso Senhor, lembremos-nos do que nos foi dado, do que o amor que Ele nos deu. Mas quando olharmos para a hóstia consagrada, lembramos-nos e entendamos o quanto Ele nos ama agora. Madre Teresa de Calcutá. Que Deus abençoe a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos contemplar agora esse trecho da primeira carta de João, que foi proclamada, que foi meditada. Agora nós vamos tirar um tempinho para contemplar. E não tem como falar de amor sem falar de Deus, pois Deus é amor. E como a irmã disse, para contemplar a criação, temos que abrir o coração. Para contemplar o amor de Deus, também temos que abrir o coração. Então vamos neste momento abrir o coração de verdade. Assim podemos fechar o olho um pouquinho. Não para dormir, mas para acolher o amor de Deus no seu silêncio. Abre o seu coração, fecha os olhos, sinta a presença de Deus. Ele está aqui, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com todos nós. Mas Deus, Ele não é intruso. Ele só vai entrar no seu coração se você deixar, se eu deixar. Nesse silêncio, sinta a presença de Deus te visitando, cuidando de você, te amando, me amando. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e nos enviou seu Filho para a remissão dos nossos pecados. E não há maior prova de amor do que essa. Deus deu seu Filho por amor a nós. E nós, em muitos momentos, não somos capazes de dedicar um tempo para falar de Deus. Você que veio aqui hoje, tirou esse tempo, aprecie agora o amor de Deus entrando no teu coração. Acolha, receba com carinho, desarma o coração, tira toda a mágoa, todo o rancor, abre o coração. Deixa Jesus entrar. Tira todo o medo,
toda ansiedade. Só assim nós vamos conseguir fazer o que Deus nos pede, que é amar o próximo. Só vamos conseguir amar o próximo se nos sentirmos amados por Deus. Então vamos nos permitir ser amados por Deus, se encher do amor de Deus e transbordar para o irmão. Transbordar na sua família mesmo, na tua casa. Naqueles dias difíceis, que o amor parece que desaparece, que a raiva toma conta. Vamos lembrar deste momento em que você se permitiu que o amor de Deus entrasse no seu coração. E só assim nós somos capazes de amar, de fazer a vontade de Deus. Se conseguirmos deixarmos ser amados por Deus, tudo será diferente. Assim como essas palavras que a gente ouviu do irmão sobre o amor de Deus, onde tudo supera, somos capazes de deixar a TV, de deixar o celular. Somos capazes de transbordar ao próximo. Que este momento seja inesquecível. Se nós saímos de nossa casa, viemos aqui ao encontro de Jesus, vamos deixar aqui toda a dor, toda a tristeza, todo o medo, toda a ansiedade, a doença, e vamos levar para casa o amor. Vamos sair daqui repletos de amor.